Hebreus 11, 32 a 40. Hebreus 11, 32 a 40. Estão olhando aí para o texto, está sendo projetado aí. É o finalzinho de Hebreus já, né? O desfecho, né? E é um trecho que é um trecho rápido, porque antes disso ele mencionou o Antigo Testamento, ele se prolongou no Antigo Testamento falando sobre os patriarcas e tudo mais, mas logo ele falou sobre o Êxodo, mas logo ele começou a acelerar a história, porque se ele fosse contar a história toda do Velho Testamento, Hebreus 11 ia ser o maior capítulo da Bíblia. Então não tinha como. Então ele acelerou. E nós estamos aqui no final dessa aceleração. Parece que no final ele acelera ainda mais. Então, o 32 nós já vimos, o 33, o 34 e o comecinho do 35. E nós colocamos o nome no 32 ao 35A, até o 35, até o primeiro ponto aqui, ó, o 35 aqui, nós colocamos o nome de os frutos prazerosos da fé. Porque só tem coisa boa. No 32 ao 35A, só tem coisas boas. Eles fecharam boca de leões, eles escaparam ao fio da espada, eles conquistaram, eles colocaram exércitos em fuga, é só vitória. Do 32 ao 35A é só vitória. Agora, do 35B, aqui, a partir daqui, ó, para frente, é só derrota. É só prejuízo. É só paulada. E o que nós temos falado é que é curioso, porque isso mostra que a fé, ela não é garantia de sucesso. Pode ser o contrário. Alguém que tem fé pode experimentar as vitórias do 32 ao 35A, como pode experimentar os prejuízos e dores do 35B em diante. Ou os dois. Alguém que pode perguntar, mas o que eu vou experimentar? Se você é crente, tem essa fé, os dois. Ao longo da vida, pela fé, você vai obter vitórias maravilhosas. E ao longo da vida, por causa da fé, você vai ter prejuízos terríveis. Essa é a fé cristã. Então, se você ouvir algum pregador dizendo que se você tiver fé, você só vai se dar bem, esse pregador nunca leu Hebreus 11. E está enganando, ou leu e está enganando você com algum objetivo, algum propósito errado aí. Se ele só diz isso, se você tiver fé, vai ter só vitória, ou esse homem é muito ignorante, ou é muito pilantra. Uma das duas, ou as duas coisas. Às vezes é as duas coisas, é pilantra e ignorante. Então, temos que tomar cuidado. A Bíblia mostra que pela fé, os heróis aí que ele menciona tiveram grandes vitórias, mas também sofreram muito, tiveram grandes derrotas também. Então, nós vamos olhar hoje a partir do 35B. Vamos então fazer a leitura do 35B em diante, porque o 32 até o 35A nós já estudamos, comentamos cada versículo e caminhamos bem isso aí. Vamos então ver agora os frutos dolorosos. É isso, né? Os frutos dolorosos da fé. 35B ao 38. Olha lá. Tem um restinho aqui, né? Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. E acabou aqui. Aqui acabou os frutos prazerosos. Agora começam os frutos dolorosos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo,
a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ok? Aqui é o restinho do texto. Vamos olhar então lá, o 35b. Eu queria antes apontar para vocês um detalhezinho, que está em Romanos 4, 20 a 22, antes da gente prosseguir. É um parênteses aqui que eu quero mostrar para vocês. Romanos 4, 20 a 22. Que é um resuminho, esse texto tem um resuminho do que é a fé. A fé, ela se focaliza em quê? Aqui tem um resuminho. Lembra que eu falei para vocês? Olha, nós cremos em quê? Nós cremos ou na promessa de Deus, e se não tem uma promessa, nós cremos no quê? No poder de Deus. Então, vocês oram por uma pessoa doente. Não tem nenhuma promessa de que Deus vai curar a pessoa. Tem? Não tem. Então, como é que nós podemos orar com fé? Nós oramos com fé no poder de Deus. Se tem uma promessa, nós oramos com uma fé ainda maior, porque, por exemplo, Senhor, vem Senhor Jesus. Uma oração como essa, você ora com toda a fé do mundo porque é uma promessa. Você está orando, pedindo algo que ele prometeu. Então, essa oração tem que ser feita, mesmo tendo prometido? Tem, porque o próprio Apocalipse ora assim, e Jesus mandou orar assim, venha o teu reino. Jesus mandou orar desse jeito. Então nós oramos com fé na promessa, vem Senhor Jesus. Eu tenho fé, por quê? Porque ele prometeu que vai vir. Agora, e quando não tem promessa nenhuma? Aí eu oro com fé no poder dele, sabendo que ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então ele pode fazer com que nós recebamos a realização do que nós pedimos, porque ele é poderoso. Aliás, é curioso, quando Paulo escreveu esse versículo, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele estava orando para que os crentes pudessem compreender as dimensões do amor de Cristo por eles. É algo muito grande. Tanto que ele fala assim, olha, para que vocês possam compreender um amor que é incompreensível. Um amor que não dá para entender. É um amor grande demais. A altura, a profundidade desse amor, a largura desse amor é algo simplesmente gigantesco. Eu oro para que vocês compreendam isso que não dá para compreender. Mas por que eu oro pedindo para vocês compreenderem algo que é impossível compreender? Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É interessante isso. Parece que o amor de Jesus por nós é tão grande que mesmo nas orações de Paulo, ele via que para nós compreendermos esse amor era algo que muito poder de Deus para que nós possamos compreender. Deus ministrar um amor gigantesco por nós, para que nós entendamos a dimensão do seu amor por nós. É importante isso, sabermos o quanto Jesus nos ama. Quanto Jesus nos ama. O amor dele por nós é maior do que o amor dos nossos pais por nós. É maior do que o amor que nós temos pelos nossos filhos. É maior. E nós não entendemos um amor tão grande assim. E Paulo ora dizendo, olha, eu rogo a Deus que vocês compreendam o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Olha que absurdo. Eu peço para vocês entenderem um amor que não dá para entender. Que excede a todo entendimento. Como é que eu vou entender um amor que excede a todo entendimento? Aí ele fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele pode fazer isso. E é bonito isso, é lindo isso, porque saber que Jesus nos ama tanto, 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 é o que não entra na nossa cabeça. Porque nós olhamos para nós e não nos vemos como pessoas dignas de um amor tão grande, né? Eu não sei vocês, eu olho para mim e eu falo, eu acho que não mereço muita coisa não. Não dá, a gente se conhece, nós conhecemos os nossos pecados, nós sabemos como é o nosso coração, né? E depois que nós nos convertemos, essa consciência da nossa maldade se tornou ainda maior.
Quando a gente era incrédulo, a gente se achava bonzinho. Quando a gente era incrédulo, a gente se achava bonzinho. Não, eu não sou tão mal, se eu não posso matar, se eu não mato, eu não roubo. A gente pensava que era bonzinho. Depois a gente se converte, a gente tem noção de que a gente não era bonzinho coisa nenhuma. A gente vê, nossa, meu Deus, como eu sou pecador, como eu preciso da graça, como eu preciso do perdão de Deus. Muda a nossa cabeça. E aí a gente olha para nós e fala, Senhor, não tem como alguém me amar tanto. Mas Ele nos ama de uma forma simplesmente impossível de se descrever. É o amor que excede a todo entendimento. Não dá para entender. Isso nos faz tão bem saber, Jesus me ama de um modo tão intenso, tão grande, que eu nunca vou entender esse amor dele por mim. Nunca. Tamanho é o amor dele por nós. Mas notem, Romanos 4, 20 a 22, tem um resuminho dessa questão da fé que eu falei para vocês. Olha só, os dois fatores são mencionados aqui. Falando sobre Abraão. Olha só, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. É curioso que na fé de Abraão, as duas coisas se juntaram. Ele creu na promessa e creu no poder. Ele tinha a promessa, né? Ele juntou as duas coisas. Ele creu na promessa e creu no poder. Se eu tenho a promessa, né? Legal. Se eu não tenho, eu vou crer no quê? No poder. Senhor, eu creio no seu poder. Agora, se ele vai fazer ou não, a gente não sabe. Não tem promessa. Mas nada justifica não ter fé. Não tem promessa, para que eu vou orar? Ore crendo no poder dele. Nada justifica você não orar. Agora, não vai, por favor. Tem muita promessa falsa, né? Tem promessa, não tem gente que tem revelação? Fala, Deus falou comigo que você vai ficar rico. Aí tem promessa. Tem promessa nada. Tem a profecia falsa. Isso sim. Eu não sei, não se acredita nisso. Profecias falsas está cheia de promessas vazias e ocas. Nisso aí nós não colocamos a nossa fé. Muito bem. Então, vamos voltar então aqui para os frutos dolorosos. Vejam aí, 35b. Ronaldo está lá já? Então, olha lá, olha só. Então, alguns foram torturados. Aqui é curioso. Tem um verbinho aqui, o verbinho timpanizo. Timpanizo. Timpanizo, esse verbo timpanizo, vem de um substantivo, o substantivo tímpano. Tímpano. Tímpano é tambor. Então tem um tamborzinho aqui dentro, né? Parece. Dentro do nosso ouvido tem um tamborzinho. Tímpano é um tambor. O que é então timpanizo? Timpanizo, a princípio, era colocar a pessoa, prender a pessoa num tambor, ou numa espécie de tambor, talvez de madeira, e bater nela até matá-la. Isso era timpanizo, é uma tortura. Amarra a pessoa num lugar, num instrumento ali, como se fosse um tambor, e faz dela o couro desse tambor. E bate nela, bate, até matá-la. Com o passar do tempo, o verbo timpanizo passou a designar qualquer tipo de tortura. Porque antes era estrito a isso. O que é timpanizo? Olha, ele foi timpanizado. Eu sabia, ele foi timpanizado, estou inventando o verbo agora, tá? Ele foi timpanizado, é que amarraram ele em algum instrumento ali, reto, né, plano, e bateram nele. Depois, isso se tornou sinônimo de tortura em geral. Qualquer tipo de tortura passou a ser descrita como timpanizo. O verbo timpanizo. Aí não importava o tipo de tortura. Podia ser, por exemplo, açoite. Açoite, isso aí é tortura, é timpanizo também. Então, esses homens foram torturados, e o texto fala que eles não aceitaram o seu resgate. Agora, note bem, o autor de Hebreus, ele está pensando até agora na história bíblica, certo? Agora, qual o problema aqui?
Nós não temos na Bíblia nenhum exemplo disso, no Antigo Testamento. Nós não temos no Antigo Testamento um exemplo de alguém que foi torturado e recebeu uma oferta de ser liberto e disse, não aceito essa oferta. E aí morreu. Nós não temos isso. Alguém sendo torturado e alguém dizer para ele, olha, se você quiser eu livro você disso. Eu posso resgatar você disso. E a pessoa dizer, não pode continuar a me torturar. Nós não temos isso. Então, de onde o autor de Hebreus está tirando esse exemplo? De onde? No Antigo Testamento não tem um exemplo assim. De onde ele está buscando algo assim? Então, o único local, a única fonte de uma história semelhante a essa é o período que não é abrangido pela Bíblia, é o período interbíblico. Vocês sabem o que é o período interbíblico? É o período de silêncio profético entre o profeta Malaquias e o Evangelho de Mateus. Aquele período intermediário, Mateus não, entre Malaquias e o primeiro livro a ser escrito foi Tiago. Aquele período é o período do silêncio profético. São 400 anos de silêncio profético. 400 anos em que nenhum livro bíblico foi escrito. Nunca. Jamais nesses 400 anos. Então, Zacarias escreveu, Malaquias escreveu. Acabou lá. Quando Tiago escreveu sua carta, foi o primeiro livro do Novo Testamento, haviam se passado 400 anos sem nenhum profeta falar nada. E o que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo aconteceram muitas coisas. Por exemplo, quando você lê o Antigo Testamento, você não ouve falar de fariseus, de saduceus. Quando você abre em Mateus, tem fariseu, tem saduceu. Quando eles surgiram? Eles surgiram no período interbíblico. Então, para entender o Novo Testamento, eu tenho que estudar o período interbíblico, porque muitas coisas surgiram no período interbíblico que vão aparecer no Novo Testamento, já prontas já. De onde vieram esses caras? De onde vieram esses fariseus? De onde vieram esses saduceus? O Velho Testamento não fala nada deles. Então, no período interbíblico, nós temos as informações históricas de como eles surgiram. Então, há livros sobre isso, né? Há livros sobre o período interbíblico. E uma das coisas que aconteceu no período interbíblico foi a revolta dos Macabeus. Por quê? Porque o período interbíblico abrange a época do Império Grego. O Império Grego. A Bíblia, o período bíblico, abrange vários impérios. Abrange o Império Assírio, que levou o Reino do Norte cativo. Abrange o Império Babilônico, que levou Daniel. Abrange o Império Medo-Persa, que tomou a Babilônia nos dias de Daniel ainda também. Abrange o Império Grego, que não aparece na Bíblia, porque está no período interbíblico, e aí vem o Império Romano, que aparece já no Novo Testamento. Mas o que aconteceu durante o Império Grego não está na Bíblia. Não tem nenhum livro bíblico escrito durante o Império Grego. Agora, durante o Império Grego foram escritos livros não bíblicos, inclusive livros históricos. E os mais famosos são os livros dos Macabeus. Tem então os dois livros dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que estão na Bíblia Católica. Esses livros foram escritos no período interbíblico, nesses 400 anos, contando o que aconteceu com o povo judeu na época dos Macabeus. Os Macabeus foram pessoas que se revoltaram contra o Império Grego, porque o Império Grego foi muito severo no trato com os judeus. O Império Grego foi extremamente cruel, especialmente sob a liderança de um rei chamado Antíoco Epifanes. Esse rei foi um demônio. E ele matava judeus como se mata barata. Foi muito cruel esse rei. Então, esse rei provocou uma grande revolta judaica. E os macabeus conseguiram a independência da nação de Israel durante a época deles. Então,
Quando o Novo Testamento começa, o Novo Testamento começa com os judeus debaixo do jugo romano, mas eles tinham saído de um tempo de liberdade, como uma nação independente, porque tinham conseguido vencer os gregos. Por isso que eles tinham tanta vontade de se libertar logo e de ver um Messias logo, porque não fazia muito tempo que eles tinham sido livres, libertos de qualquer império. Na época dos Macabeus, eles conseguiram um bom tempo de independência. Então, o que pode estar acontecendo aqui, no versículo 35b, é que o autor de Hebreus está fazendo referência aos mártires da época dos Macabeus, do período interbíblico. Para quem ele está escrevendo? Para os judeus, hebreus. Os judeus conheciam essa história? Muito, muito, muito. Eles conheciam muito bem essa história. Então, quando ele fez alusão a isso, é possível que os leitores originais lembraram, ele está falando dos grandes mártires que morreram nas mãos dos gregos na época dos Macabeus. E, se você ler os livros dos Macabeus, você encontra histórias que se encaixam aqui. Você encontra. Se você tiver uma Bíblia católica em casa, você pode ler segundo livro de Macabeus, o capítulo 6 e o capítulo 7. Se você tiver uma Bíblia católica. Pastor, é pecado, vai para o inferno. Não vai para o inferno. Macabeus. Pode ler Macabeus se você quiser. Na dúvida não tem. Assim, assim, esses livros são livros de história. Não são livros do mal. Não é que o Papa colocou lá, é do demônio. Não, nada a ver. Esses livros entraram para a Bíblia Católica em 1547. Que teve um concílio, o Concílio de Trento, que durou de 1547 a 1563. Foi um concílio longo. É chamado de um concílio contra-reforma. Ou é um concílio próprio da época da Reforma Católica. Então, é um concílio que tomou medidas contra o protestantismo. E uma das coisas que o Concílio de Trento fez foi inserir na Bíblia Católica, no Antigo Testamento, os livros apócrifos, entre eles, 1ª e 2ª Macabeus. Qual era o objetivo disso? Desacreditar a Bíblia protestante. Evidentemente, esse era o objetivo. Era um concílio contra a reforma protestante. Então fez isso. Mas esses livros, 1ª e 2ª Macabeus, são livros de história. É a narrativa do que aconteceu naqueles dias. Tem um valor histórico imensurável. Porque a pessoa que escreve, ela escreve como se fosse uma testemunha ocular, mostrando o que aconteceu naqueles dias. Então são histórias lindas, de grandes vitórias, de batalhas, de guerras de sofrimento, os judeus ali sendo fiéis à Torá, os judeus sendo fiéis à lei de Deus e os gregos tentando fazer com que eles apostatassem. Então, nesse capítulo 6 e no capítulo 7 de 2º Macabeus, vocês vão ver isso. Vocês vão ver exemplos disso aqui. Por exemplo, você tem, no capítulo 7 de 2ª Macabeus, você tem a história de uma senhora que tinha 7 filhos. E eles trouxeram carne de porco para os filhos comerem. A lei proíbe carne de porco. O judeu não podia comer carne de porco. Então o primeiro filho, o filho mais velho, falou assim, olha, eu não posso comer isso. Eu não posso comer isso porque a lei do meu Deus proíbe que eu coma isso. Ele estava certo. A lei mosaica proibia o consumo de carne de porco e várias outras coisas. Né? E ele não comeu. Então, ele teve a língua decepada diante da mãe. E as extremidades dos membros decepados também. E ele, mesmo nessa condição miserável, ele continuou firme e aí ele foi queimado vivo na frente da mãe e dos irmãos. E vocês não acreditam na história. É impressionante. Porque o narrador fala que eles foram sendo trazidos um a um na frente da mãe, e a mãe não os encorajava a apostatar, pelo contrário, a mãe os encorajava a permanecerem firmes, eles não comiam a carne de porco, e eles eram mortos da mesma maneira. Num só dia ela perdeu todos os filhos, e no final ela própria foi morta. E eles diziam para os meninos, o último era o mais novo, era um pré-adolescente, arrancaram inclusive o couro do cabelo dele, arrancaram.
Era uma coisa terrível, escalpelaram ele. Assim, e maldade sem tamanho. E diziam para ele, olha, para esse último disseram assim, olha, se você comer a carne e abandonar a sua fé judaica, eu vou fazer de você um homem rico. Você vai ser um homem rico. Você vai ser meu amigo pessoal e eu vou enriquecer você. Ele disse, não, eu nem estou ouvindo o que você está falando. Eu não vou negar a fé que eu tenho no meu Deus. E ele foi morto assim. Então parece que essa história do capítulo 7 e a história de um velhinho do capítulo 6, que também recebeu essa oferta de ser resgatado se ele comesse a carne, parece que essas duas histórias se encaixam nisso aqui. Se encaixam nessa parte aqui, ó. Foram torturados não aceitando o seu resgate. Esse senhor, o nome dele era Ananias, se não me engano. Esse senhor que disseram assim para ele, olha, você faz o seguinte, você não vai comer a carne do porco. Nós trazemos aqui carne de porco e carne lícita. Você come a carne lícita fingindo que é a carne de porco. Ele fala assim, olha, eu tenho 90 anos de idade, ele falou. Tenho 90 anos de idade. Se eu fizer isso, eu vou enganar o meu algoz. Mas eu vou enganar também os jovens que são fiéis. Os jovens que são fiéis vão dizer que eu caí no final da minha vida. E eu não posso dar esse mau exemplo. Então não, eu não vou comer carne nenhuma. E foi morto. Então, essas duas histórias mostram isso. Eles não aceitaram resgate. Eles preferiram morrer. Será que o autor de Hebreus está pensando na história dos Macabeus? É bem possível. Porque é uma história judaica, é uma história muito conhecida, é uma história de fé, e é uma história que os judeus estavam familiarizados ali. Então pode ser. Porque não tem nenhum exemplo disso no Antigo Testamento. Vocês acham que ele fez certo ou fez errado? O autor de Hebreus. É errado buscar exemplo em história que não seja bíblica? Não. Eu posso usar exemplos de fidelidade de pessoas que não são personagens bíblicos. Não posso? Posso. Parece que ele fez isso. Sim, Vivian. Uma questão aí que me chamou a atenção. Está mencionando assim, não aceitando o seu resgate para obter superior... Eu vou explicar já isso aqui. Essa parte aqui eu não... É a seguinte, eles foram torturados não aceitando o seu resgate. A minha questão é a seguinte, como na época, antes, outrora, não havia um conceito de graça tão claramente, né, que estava sendo entendido, a gente pode achar que tem esses 400 anos também fazem sentido, porque aí, no Novo Testamento, já há um conceito de graça mais apurado. Por que eu pergunto tudo isso? Porque eu acho que é uma linha muito tênue, entre o que é um mártir, como se fala de onde? Pedro, realmente. Pedro, que não aceitou ser como Cristo, segundo a história, morrer como Cristo, e uma pessoa que fala, não, eu não quero que pague meu resgate, porque eu quero ter uma ascensão no céu. Não é isso. Então, isso que eu queria... Não é isso aí. Assim, lendo o versículo 35, dá a impressão seguinte, olha, eu não vou aceitar ser liberto porque eu vou ganhar um galardão maior. Não é isso. Para obterem superior ressurreição. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Aqui tem que entender o finalzinho aqui da frase. Então, o texto fala assim, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate. O resgate da tortura. Por que fizeram isso? Porque eles preferiram morrer. E quando o texto fala que eles preferiram morrer para obterem superior ressurreição. Aqui, o texto, a expressão que fala superior ressurreição, não significa que tem uma ressurreição melhor do que a outra. Olha, quem morre martirizado tem uma ressurreição melhor do que a outra. Não é isso. O sentido aqui é a ressurreição
que proporciona uma vida superior. Isso que é superior à ressurreição. É a ressurreição que proporciona uma vida superior. Não se qualifica ali a ressurreição, mas a vida em que a pessoa entra ressurreta, que é superior a esta vida aqui. A vida terrena. Então, o que acontece aqui no versículo? O versículo está dizendo assim, olha, eles não aceitaram escapar porque eles criam que teriam uma vida melhor do que essa ao tempo da ressurreição. E na história, um jovem fala isso. Na história dos Macabeus, um jovem fala isso. Olha, eu não tenho problema em largar essa vida, porque eu tenho uma vida melhor na ressurreição dos mortos. Ele fala isso. Então pode ser isso. Aí o versículo seria assim, ó. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, porque criam numa vida superior a esta, ao tempo da ressurreição. Esse seria o sentido do versículo. Sim, é isso. Poderia inverter ali para ficar melhor entendido. Ressurreição superior, ressurreição vinha antes de superior, para obterem ressurreição superior. Ia dar na mesma, eu acho. Não, parece que é maior. Ia dar o mesmo entendimento de ressurreição maior, ressurreição superior. Dá a impressão que superior está qualificando a ressurreição. Não importa a posição que você ponha. O ideal seria uma tradução, que a gente chama de tradução por correspondência dinâmica, que é explicar o sentido. É uma tradução explicativa. E seria assim, como eu traduzi agora. Eu até esqueci como eu traduzi. Mas alguns foram torturados, não aceitando a oferta de resgate, não aceitando a oferta para escaparem, negando a fé, porque criam que obteriam uma vida superior a esta por ocasião da ressurreição. Essa seria a tradução granconatiana desse texto. A nova versão. Ficou boa? Obrigado. É porque o jeito que está aqui confunde. Dá a impressão que tem superior, dá a impressão que tem ressurreição tipo A, tipo B, tipo C e tipo D. A minha ressurreição não foi muito boa, né? Foi meio fraca, né? Foi uma ressurreição meio, né? Meio, sei lá, paraguaia, né? Ressurreição meio, né? A minha já foi uma ressurreição mais, né? Suíça. Né? Não é isso, não é nada disso, ok? Fala, João Paulo. Olha lá. Olha lá. NVT é show de bola. Eu que traduzi isso aí. Ok. Pois não. Está no mesmo versículo a palavra ressurreição. Isso. Na parte A e na Sim. parte B. Sim. A primeira parte, a ressurreição, seria da vida terrena. Essa é da vida terrena. Então, pelo que você está fazendo a distinção. Sim, com certeza. Essa aqui é uma ressurreição que é para uma vida aqui. Essa aqui é uma ressurreição para uma vida superior. Aliás, não é à toa que estão juntos. Para mostrar que o que é superior é a vida a que a ressurreição leva. Essa ressurreição aqui levou a uma vida aqui. Eu morro, né, sofri para morrer, de repente eu acordo e eu estou aonde? Estou aqui. Brincadeira. Não dá. Já ralei para morrer, acordo, estou aqui. Quem foi que me ressuscitou? Eu quero falar com esse cara. Não é legal, né? Agora, a ressurreição boa mesmo é para uma vida superior. Já pensou na tristeza, né? Você acorda, você está aqui de novo e no Brasil ainda. Você fala, meu Deus do céu, ninguém merece um negócio desse. Então tá. Esse é o sentido, então, da expressão presente aqui. Tá? O que é superior não é a ressurreição, mas a vida a que ela leva. Ok? Então eles disseram assim, olha, eu estou sendo torturado. Olha, negue o seu Deus, escape disso. Negue o seu Deus e chute isso fora. Não. Eu vou continuar firme porque eu creio que eu terei uma vida superior a essa. Melhor do que essa. Na ressurreição dos mortos. Então, pode continuar porque eu não vou. Não vou abrir mão da minha fé. Então, é possível, é assim, se você ler o capítulo 6 e 7 de 2 Macabeus, tem a ver.
porque eles foram muito firmes e não aceitaram a oferta de resgate. Não aceitaram. Eu fico pensando, será que é verdade isso? Porque a mãe olhar os 7 filhos morrendo assim, será que isso é verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Meu Deus, é de assustar, viu? Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu não sei se eu aguentaria um negócio desse, não. É só a graça de Deus para dar suporte para alguém nessa hora. Impressionante. 7. E eles não cederam. Impressionante. E quando o último, o magistrado falou para a mãe, é o seu filho mais novo, conversa com ele e tente convencê-lo. Ela foi lá e incentivou ele a não negar a fé. Sangue frio. E morreram 7. É difícil dobrar. Eles criam uma coisa... Muito apego, né? Um apego enorme. Quem tinha levantado a mão aqui? Márcio? Fala, Márcio. A tradução que eu tenho aqui diz, eu acho bem direto. Olá, hein? Fala assim, outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida eterna. É isso aí. É isso aí mesmo. Acho que é a mesma que você leu, João Paulo. É outra? É isso aí mesmo. Isso é uma tradução que encaixa perfeitamente no sentido aqui da passagem. Ok? Não, esses livros aí não tem essas histórias, né, que eu estou falando aqui. É mais os livros de Macabeus mesmo, que narram, são livros históricos, são de valor histórico, instrui bastante a gente. Eu quero saber o que aconteceu na Palestina no período interbíblico. Pode ler lá. Lá narra tudo o que aconteceu. Como foi o relacionamento dos judeus com o Império Grego. Aí mostra lá. Não é Bíblia, mas é livro de história. Ok? Pode falar. Hoje, os evangélicos, eles até falam mal desses livros. Não é besteira ler isso, porque para que ler isso? Eu acho que o senhor agora explicando ao primo, isso é excelente. Não, há livros apócrifos que realmente são mitos, né? São coisas bobas, são doutrinas tolas, mas não é o caso desses, né? Não é o caso desses. Macabeus é um livro de história. Não tem problema nenhum. Ok, agora então o versículo 36. Eu acho que o 36 continua tratando dos macabeus. Olha só, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Porque assim, nós não encontramos de novo no Antigo Testamento exemplos disso aqui. Escárnios e açoites. Algemas e prisões. Pode ter lá um outro profeta lá, né, então. Mas parece que o que é mais dominante, no Novo Testamento tem bastante. No Novo Testamento, eu listei aqui, no livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 16, e aí vai embora. Algemas e prisões, açoites e zombaria, no livro de Atos é mato. Mas é assim, será que o autor de Hebreus teve acesso ao livro de Atos? Porque o autor de Hebreus escreveu no ano 68. O livro de Atos foi escrito no ano... depois de 62. Então, em 64, 65, talvez. Será que o autor de Hebreus já tinha tido acesso a esse livro? E será que os leitores de Hebreus já tinham tido acesso ao livro de Atos para lembrar dessas histórias? Eu acho que é difícil isso. Acho que não teria dado tempo do livro de Atos se espalhar, ao ponto dos hebreus terem afinidade com a história do livro de Atos. Então, eu acho que ele não fala do livro de Atos aqui. Eu acho que ele continua falando do período interbíblico. Açoites, como é que é? Escárnios. O que é escárnio? Zombaria. É zombaria. Escárnio é zombaria. Açoite, é simples, né? Algemas e prisões é interessante. Algemas e prisões é tudo junto. Porque a pessoa ficava algemada na prisão. Jeremias ele foi jogado num poço, né?
Mas ele vai começar a falar dos profetas daqui a pouco. Daqui a pouquinho, ele começa a falar dos profetas. Aí fica claro. Está falando dos profetas. Então, é provável que o que tenhamos aqui sejam referências, de novo, ao texto de Macabeus. Aqui o escárnio, no capítulo 7 de Macabeus, acontece. Do magistrado zombar daquele senhor, daquele velhinho. Ele zomba dele. Então, pode ser que o autor de Hebreus esteja lembrando disso. Agora, é interessante notar o seguinte. Aqui nesse ponto, vocês olhando escárnios e açoites, algemas e prisões, o que é curioso notar é que os leitores de Hebreus não precisavam lembrar de nenhum personagem histórico distante ao olhar para achar alguém que tenha passado por isso pela fé. Porque se vocês lerem o capítulo 10, voltando um pouquinho, é lá, Ronaldo, capítulo 10, versículo 32, olha só o que aconteceu. Capítulo 10, versículo 32 a 34. Eles não precisavam de exemplos históricos. Eles tinham conhecido gente que passou por isso pela fé. Olha só, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, olha, sustentastes grande luta e sofrimentos. Eles conheciam pessoas que tinham enfrentado isso e eles próprios, talvez alguns dos leitores, tinham passado por isso. Ora, expostos como espetáculo, olha aqui, ó, o escárnio, a zombaria. Tanto de opróbrio, olha aqui, ó, a zombaria, a vergonha, a humilhação, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente compadecestes dos, olha aí, encarcerados. Eles conheciam pessoas que tinham passado por isso. Não era necessário buscar exemplos na história. Eles tinham do lado deles, no banco da igreja, gente que tinha passado por isso. Como também aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens. Olha que miséria. A pobreza, vai falar de pobreza e necessitados. Eles conheceram pessoas necessitadas por causa da fé. Do lado, ali no banco da igreja, ao lado deles tinha gente assim. Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então é interessante observar isso. Ele está buscando exemplos na história, mas na própria igreja tinha gente que tinha passado por isso. Pela fé. Ou 13:3. 13:3, cadê? 13:3 de Hebreus. 13:3. Aí. Lembrai-vos dos encarcerados. Quem são esses encarcerados? É o pessoal que roubou e foi preso? É o pessoal que matou e foi preso? Não. Esses aí têm que estar encarcerados. Esses aí o apóstolo Paulo fala. Você não quer ter medo da autoridade? Faça o bem. Se você fizer o mal, tema. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Então, Paulo está dizendo com isso que as pessoas que cometem crimes têm sim que sofrer. Já pensou se eu coloco isso na internet? Meu Deus. Amanheço morto aí. Mas é o que Paulo fala expressamente. Olha, Deus colocou a autoridade para que a autoridade engendre medo nos que fazem o mal. E se você fizer o mal, tema, porque não é sem motivo que a autoridade, ministro de Deus, vai trazer a espada. Só que espada não é símbolo de prisão. Espada é símbolo do quê? É morte. Se você faz o mal, o ministro de Deus, que Deus colocou como vingador, vai trazer a espada e não é sem motivo. E você vai ser morto e tema, porque isso é o que Deus colocou. Então, tá lá. Na Bíblia, aliás, não existe pena de prisão. Na Bíblia. Não existe. Na Bíblia tem duas penas. Morte ou o exílio. Duas. Morte ou exílio. Praticou o mal, a coisa é feia.
Na Bíblia não tem prisão correcional, prisão para corrigir. A coisa é feia. Na Bíblia é pesado. E tanto o Velho como o Novo Testamento. O texto que eu falei é Romanos 13, Novo Testamento. Então, esses encarcerados aqui, que temos que lembrar, são os encarcerados por causa da fé. É quem está preso porque é fiel a Cristo. E o autor fala que eles estavam ainda encarcerados. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Quem são os que sofrem maus tratos? Os crentes, por causa da sua fé. É nisso que ele está pensando aqui. Então não precisava ir até Macabeus. Tinha lá com eles pessoas sofrendo, sendo presas, sendo maltratadas, porque eram crentes, por causa da fé. Eu não sei, o nosso cristianismo aqui no Brasil é bem light. O João falou, né, lá do Sudão, que lá não, você fala Jesus, as pessoas já olham para você, né? Se falar de Jesus, já olha para você com desconfiança. Né? Terrível. Assim, os crentes nesses lugares, eles vivem debaixo de medo. O João sabe. Deixa eu ser muito cauteloso com o que eu vou falar. Ficam num cantinho lá. Não pode sair. Não tem liberdade. E se saírem, são punidos. São punidos, ou até mortos pelos próprios povos. Expulsos do país. O próprio povo pode hostilizá-los terrivelmente. Né? Olha aí. Porque tinham pessoas de branco com a gente e eles falam, não, tem que ser logo para que ninguém veja. Para que ninguém veja. Uma praia, né? Isolada assim. Já imaginaram isso? E a gente ficou com medo. Isso agora, século XXI. Terrível isso. O nosso cristianismo aqui é bem tranquilo, bem sossegado. A gente sai na rua com a Bíblia na mão, terninho, sem problema nenhum. Nós não passamos por essas provas, né? Mas os leitores de Hebreus passaram. E ele fala, olha, tudo isso pela fé. São os frutos amargos da fé. Essas coisas são difíceis, mas elas advêm a quem? Elas advêm às pessoas que têm fé. Não tem jeito. Bom, e o 37? Olha, já são 9 horas. 37. Foram apedrejados. Quando eu falo apedrejado, em quem você lembra? Mas não pode ser ele, né? Que está no livro de Atos. Quem foi apedrejado antes de Estevão? No Antigo Testamento, quem foi apedrejado? Pela fé. Alguém corajoso que foi apedrejado no Antigo Testamento. Na época dos Macabeus, aqui parece que ele já não está mais pensando nos Macabeus. Aqui, ele começa a pensar nos profetas. Teve um profeta só que foi apedrejado. Quem adivinhar, mas não vai acertar nunca. Nunca. Eu pago um bolo da Gi, de 5 quilos. O profeta que foi apedrejado, o único que foi apedrejado, é um profeta que é mencionado em 2 Crônicas 24, 17. Pastor Nicolas vai chegar lá. O nome dele era Zacarias. É o único profeta que foi apedrejado. Então parece aqui que o autor de Hebreus está começando a pensar nos profetas agora. Agora ele vai pensar nos profetas. Ele voltou, né? Ele estava nos Juízes, pulou para o período interbíblico, agora falou, peraí, mas está faltando gente do Antigo Testamento ainda. Aí voltou para os profetas agora. 2 Crônicas 24, 17. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Olha só, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si.
estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram. Por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Olha, ali na área do templo, apedrejaram Zacarias lá. O único profeta apedrejado. 840 a.C. Então parece que o autor de Hebreus começou a falar de profeta agora. É terrível. Foram apedrejados. Aí vem outra palavrinha lá. Ronaldo, volta lá. Outra palavrinha. Qual é a outra palavrinha? Provados. Toda a Bíblia tem essa palavrinha, provados. Porque essa palavrinha não está em todos os manuscritos. Essa palavrinha provados. Foram apedrejados. Muitos manuscritos falam assim, ó, foram apedrejados, cerrados pelo meio e pula o provados. Oi? Tentados não. É a mesma coisa que provados. Postos à prova. Tem manuscrito que não tem isso. Tem manuscrito que é assim, ó, foram apedrejados, cerrados pelo meio. Não tem provado. Outros foram mortos a pedradas. E depois? Outros cerrados pelo meio. Ah, pulou. Então, o seu pulou. Pulou testados. Não tem o testados. É um problema de, a gente chama isso aí de problema de crítica textual. O que acontece? Você tem 10 manuscritos que tem a palavrinha e 10 manuscritos que não tem a palavrinha. O que você faz? Tem que escolher. O que você faz? O que o tradutor faz? O tradutor, ele coloca a palavrinha e faz uma notinha de rodapé. Muitos manuscritos não têm essa palavrinha no original. Então ele tira o corpo fora, né? Ele escolhe e faz uma notinha de rodapé. Tem notinha de vocês? Tem? Ok. E põe uma notinha. Vai escapar. Eu não vou me responsabilizar por nada. Eu escolho, boto aqui e explico embaixo que não tem a palavrinha. Agora, supondo que não tem essa palavrinha, nós não temos que nos preocupar, porque não está lá. Agora, e se ela estiver lá? O que significa provado? Alguém que foi testado. Alguém que foi testado. E ser testado sempre é difícil. Testar se a sua fé realmente é sólida. O que é que testa se a nossa fé realmente é sólida? É o sofrimento. Então seria essa a ideia. Agora, supondo que a palavrinha não está lá, nós não temos que nos preocupar com ela e pular já para cá. Cerrados pelo meio. Quem foi cerrado pelo meio? Tem uma tradição num livro antigo, até marquei o nome aqui. O livro se chama Martírio e Ascensão de Isaías, capítulo 5, versículo 11. Que é livro meio estranho, né? Olha o nome do livro. Martírio e Ascensão de Isaías. Fala que ele foi cerrado pelo meio, com uma serra de cortar madeira. Pensou? Sob o reinado do rei Manassés. Cortado ao meio. É uma tradição pré-cristã, é bem antiga, de antes de Cristo. Então, o autor de Hebreus certamente lembrou dele, dessa tradição. Isaías sendo cerrado pelo meio. O que vem depois? Mortos ao fio da espada. Então, aqui, ele pensando nos profetas. Aí o profeta apedrejado, o profeta cerrado pelo meio. Aqui agora vem mortos ao fio da espada. Olha o 34, versículo 34. O mesmo capítulo aí. Olha só. 34 fala o quê? Pela fé, escaparam ao fio da espada. E esses aí? Foram mortos ao fio da espada. A fé era diferente? Era a mesma fé. Qual dos dois frutos você prefere?
A gente nunca sabe, né? Pode ser que pela fé eu escape ao fio da espada, como pode ser que pela fé eu seja morto ao fio da espada. É muito irônica, é muito clara e irônica esse contraste aqui, essa comparação aqui. É um contraste muito grande. Pela mesma fé, uns foram livres da espada. Por essa mesma fé, outros foram mortos ao fio da espada. Quem morreu ao fio da espada? Bom, 1 Reis 19, 13 e 14 mostra também profetas morrendo ao fio da espada. 1 Reis 19, 13 e 14. A gente vê esse, aí tem o próximo, a gente já termina aqui. 1 Reis 19, 13 e 14. 19, 13, 13. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Então é bem possível que o autor de Hebreus esteja pensando nos profetas. E por último, o que tem aí? Eles andaram peregrinos como? Vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Quem usava pele de ovelha e de cabra? Os profetas. Você, se quiser ser profeta, tinha o traje próprio do profeta. Ué. O profeta tinha o traje próprio dele. Como que era o traje próprio do profeta? O uniforme do profeta? Pelos de cabras, pelos de animais. Era assim que o profeta se vestia. Quem era um profeta que foi identificado que estava vestido assim? Elias, né? Olha, Ronaldo, veja aí, 2 Reis 1:8. 2 Reis 1:8. 2 Reis 1:8. Quando falou que ele como estava vestido, o rei na hora se ligou. Ah, já sei quem é. Já sei quem é. É como eu, né? Era um pastor muito bem vestido? Era o pastor Marcos Branco. Nada, olha, minha esposa fala que eu me visto tão mal. Acho que ela está certa. Olha aqui, ó. Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, o rei: é Elias, o tesbita. Eles descreveram o traje dele. É um homem vestido de pelos. Ah, é Elias. Só pode. E era o traje dos profetas. Quer ver? Olha que interessante. Zacarias 13:4. Olha só a malandragem aqui. Olha a malandragem aqui. Zacarias 13:4. Como tem malandro, como tem brasileiro em qualquer lugar, qualquer época. Tem brasileiro em qualquer lugar, em qualquer época. 13:4. Olha só. Naquele dia, se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Quando alguém era falso profeta e queria enganar, fazia o quê? Vestia roupa de pelo. Olha que pilantra. Para enganar as pessoas. Botava o manto de pelo, sou profeta do Senhor. E enganava, era mentira. Hoje coloca terno, né? Hoje coloca terno e pega a Bíblia. Sou profeta do Senhor. Pilantras, né? Sim, Guilherme. Ah, ele põe pelo? Zacarias 13:4. Mesma coisa. Põe a roupa de pelo para enganar. O certo seria colocar a pele, né, de ovelha. Porque aí seria o lobo em pele de ovelha. Né? É isso. Bom, todos esses viveram essa realidade por quê? Porque creram. Por causa da fé que eles tinham. Eles passaram por todos esses problemas, essas lutas, essas dores. Bom, na semana que vem, nós vamos ver a parte finalzinha aqui, né? Falta só um pouquinho, necessitados, afligidos, maltratados. 38 homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e tal. E aí vem o fruto supremo da fé, vamos ver também na próxima semana, se Deus permitir. Ok, essa é a fé verdadeira. Essa é a fé verdadeira. É a fé que produz alegria e tristeza.
Ou essa fé você ri e chora? As duas coisas. Não existe uma fé que só faz sorrir, não existe uma fé que só faz chorar. A fé verdadeira faz as duas coisas. Faz rir e faz chorar. Agora, no final, o que acontece? Ela só faz? No final, ela só faz rir. Quando chegar o fruto supremo da fé, aí é só alegria. Aí é só festa. Vem, Senhor Jesus, né? Vem, Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus, Senhor, dá-nos gratidão quando estivermos experimentando os frutos prazerosos da fé. Dá-nos força quando estivermos experimentando os frutos amargos da fé. E vem depressa para que nós experimentemos o fruto supremo da fé, que é a herança, que é a glória, né? Vamos orar assim agora, vamos? Vamos orar desse jeito. Se você concordar com a oração, você fala amém. Tá bom? Então vamos fazer oração. Senhor Deus, dá-nos, Senhor Santo, poderoso, glorioso Deus, dá-nos, ó Pai, gratidão quando experimentarmos os frutos prazerosos da fé, que são muitos, ó Deus. Nós sempre estamos aqui no culto de oração, apresentando nossos louvores, nossa gratidão, porque o Senhor respondeu, porque nós clamamos e o Senhor nos abençoou e confortou o nosso coração e concedeu aquilo que pedimos com fé. Dá-nos sempre, ó Deus, gratidão, para reconhecer os frutos prazerosos da fé. E dá-nos, ó Deus, forças, coragem, firmeza, para enfrentarmos os frutos amargos da fé. Porque virão também zombarias, rejeições, dores, perseguições, injustiças. Dá-nos forças para enfrentar os frutos dolorosos da fé. E, ó Senhor, apressa o dia da Tua vinda, para que experimentemos depressa o fruto supremo da fé, que é a herança, é vivermos na Tua cidade, ao Teu lado, para sempre. Apressa esse dia, Senhor. Estamos cansados da nossa jornada. Apressa esse dia, para que experimentemos esse fruto supremo da fé, que é a herança que o Senhor tem preparado para todos aqueles que têm fé em Jesus. Pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.